Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais esse tempo de reflexão na Palavra de Deus. E eu espero que Deus fale ao seu coração e que te motive para mais uma semana na sua vida. Conta-se uma história antiga de um homem rico que estava muito doente já no seu leito de morte. E aí ele então pede um papel, uma caneta e ele escreve o seu testamento com a mão trêmula, mas ele escreve tudo sem pontuação, porque ele morre logo em seguida sem ter acabado a pontuação. E o testamento dizia assim, bem simplesmente: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres, mas sem pontuação. Então a dúvida surgiu: a quem que ele deixou de fato a sua fortuna? E eram 4 concorrentes à fortuna dele. O sobrinho fez a seguinte pontuação no texto do tio: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. A irmã, por sua vez, pontuou assim o escrito do irmão: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O alfaiate puxou a brasa para sua sardinha e pontuou o texto da seguinte maneira: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí veio a interpretação dos pobres: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Assim também é a nossa vida. Somos nós quem colocamos a pontuação nela. E isso faz toda a diferença. E geralmente nós colocamos os pontos onde mais nos interessa. Esta anedota que acabei de contar revela uma das tendências humanas mais comum: o egoísmo. Segundo o dicionário, egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. A palavra de Deus aponta o egoísmo como uma atitude prejudicial ao ser humano. Tiago diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É interessante notar que como que o egoísmo anda de mãos dadas com a inveja. E por que não dizer também com a ganância. Pessoas que acham que o mundo deve girar à sua volta veem os outros como instrumentos para a realização de seus próprios planos e desejos pessoais. O resultado, como bem esclarece Tiago, é inevitável: confusão e toda espécie de males. Quantos relacionamentos não são desfeitos, quebrados, porque as pessoas enxergam os outros apenas como instrumentos de suas próprias realizações? As pessoas egoístas, invejosas, tentam extrair dos outros apenas o que lhes satisfazem, seja o dinheiro, a companhia, o cuidado, a atenção, a fidelidade, mas dificilmente estão dispostas a oferecer essas mesmas coisas para o outro ou para os outros. O egoísmo é uma postura destrutiva para todo tipo de relacionamento. E por isso que a palavra de Deus nos ensina que a generosidade tem o poder de construir relacionamentos mais significativos. A história, ela é marcada positivamente por pessoas que foram capazes de contribuir generosamente com a humanidade, seja do ponto de vista material, intelectual e mesmo espiritual. Um dos exemplos mais marcantes de generosidade foi, sem dúvidas, a vida do empresário alemão Oskar Schindler, que salvou 1.200 judeus do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Se você ainda não assistiu o filme, assista e veja como que ele abre mão de sua empresa, de seus bens, da sua própria segurança para ajudar a salvar pessoas que estavam condenadas à morte por causa do nazismo. E como ele,
Existem vários exemplos de gente generosa que fez e que continua fazendo grande diferença no mundo ainda hoje. Alguns são conhecidos, mas muitos são anônimos, que fazem, que são generosos, sem a preocupação de serem reconhecidos ou percebidos. De maneira muito simples, podemos entender a generosidade como a capacidade de acrescentar algo na vida do outro. E isso não está relacionado apenas com o repartir de dinheiro ou recursos materiais com alguém, mas também com o repartir da sua vida, a sua atenção, o seu tempo com o outro. Pessoas generosas são capazes de olhar para os outros, não apenas para si mesmas. A generosidade é um exercício de desprendimento. E esse exercício nos coloca no controle daquilo que temos, em vez de nós mesmos sermos controlados por aquilo que achamos que temos. A generosidade é uma virtude que, além de construir relacionamentos mais fortes, acaba refletindo em bênçãos na vida de quem é generoso. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa isso muito claro. Se nós procurarmos na Bíblia textos que falam sobre esse dom da generosidade, nós vamos encontrar inúmeras bênçãos na vida daqueles que são generosos. Por exemplo, pessoas generosas são felizes. Atos capítulo 20, versículo 35, nós encontramos essas palavras de Paulo. Em tudo que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Paulo lembra que Jesus disse que há felicidade em dar. Aliás, há mais felicidade em dar do que receber. E esta felicidade vem de Deus, que deu a sua própria vida por nós, para que possamos ter a vida eterna. Se você ainda não teve essa experiência de repartir o que tem com alguém necessitado, faça isso, experimente. Mas faça isso sem chamar atenção para você, sem buscar reconhecimento das pessoas. Você verá que Deus encherá o seu coração de alegria no momento em que você perceber que a sua vida abençoou a vida de alguém. Deus coloca alegria em seu coração no momento que a vida de alguém for tocada pela sua generosidade. A palavra de Deus também nos ensina que pessoas generosas são abençoadas. Pessoas generosas são pessoas abençoadas. Provérbios 22, 9 diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. É incrível perceber como Deus cuida daqueles que têm um coração generoso, não deixando faltar nada na vida dessas pessoas. Eu vi isso dentro da minha casa, pois tenho pais generosos que sempre estiveram dispostos a repartir com quem precisava. Por fim, aprendemos também nas Escrituras que pessoas generosas prosperam. Pessoas generosas prosperam. Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Esta prosperidade citada nesse provérbio é muito mais do que prosperidade material. Ela também é espiritual, porque Deus ama os generosos de coração, porque os generosos refletem o amor de Deus na vida dos outros. São como filhos que têm as características do Pai. E o nosso Pai, Deus é amor. O maior exemplo desse amor generoso de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Por amor, Deus derramou a sua vida para oferecer a nós o perdão e a vida eterna. Por amor, Deus se esvaziou de toda a sua glória e viveu como criatura, o Criador vivendo como criatura entre nós. Por amor, Ele está restaurando todas as coisas para que possamos viver no mundo que Ele planejou desde a criação. Deus é generoso e os verdadeiros filhos de Deus são generosos também.
Você tem dificuldade de repartir a sua vida e as coisas que você tem com quem precisa? Você vive apegado às suas coisas a ponto de não conseguir se desfazer delas? Você sofre por aquilo que não tem e deixa de curtir aquilo que já conquistou? Se de alguma forma isso reflete um pouco do seu momento, talvez esteja na hora de você descobrir que a generosidade é o caminho para uma vida alegre, abençoada e próspera. Não deixe que essa reflexão se perca em sua memória. Tome uma decisão agora mesmo. Tome a decisão de abençoar alguém de forma generosa. Peça a Deus que te mostre a quem ajudar. Certamente existem muitas pessoas que seriam grandemente abençoadas por sua generosidade. Dedique um dia da semana, um período da semana para ser voluntário em algum projeto. Visite, claro, quando acabar a pandemia, ou ligue para uma pessoa idosa e converse com ela. Demonstre atenção. Ajude financeiramente alguém que está desempregado ou em necessidade. Seja um contribuinte de um dos programas que ajudam crianças carentes, vítimas de guerras ao redor do mundo ou pessoas em situações de risco. Instituições como a Visão Mundial, Médicos Sem Fronteiras e tantas outras organizações mundiais e locais. Não te faria bem saber que a sua generosidade pode aliviar a dor, alimentar o faminto e até salvar uma vida? Abra o seu coração para quem precisa. Seja generoso e siga os passos de Jesus. Você irá sentir a paz que vem de Deus inundar seu coração e transbordar na vida dos outros. Deus te abençoe e tenha uma boa semana no nome de Jesus. Amém.